Olá, eu sou o Wanderson Vieira e esse é o nosso primeiro vídeo onde eu vou estar introduzindo a teoria sobre as 10 heurísticas de usabilidade de Jacob Nielsen. Você já se perguntou por que alguns sites e apps parecem tão fáceis de usar enquanto outros são um pesadelo? Bom, existe uma lógica invisível por trás de cada produto digital que você ama usar. Uma série de princípios que separam a clareza da confusão, a eficiência da frustração. Esses princípios não são mágicos, são resultado de décadas de pesquisa sobre como nós humanos interagimos com a tecnologia. A primeira heurística é sobre comunicação. O sistema deve sempre manter o usuário a par do que está acontecendo, através de um feedback claro e em tempo hábil. Quando você envia um arquivo, uma barra de progresso não apenas mostra que algo está acontecendo, mas também gerencia suas expectativas sobre quanto tempo vai levar. Em uma compra online, saber exatamente em que etapa você está reduz a ansiedade. Até mesmo pequenos indicadores em um chat que mostram se suas mensagens foi lida ou não são exemplos perfeitos de um sistema comunicativo. A segunda heurística trata-se da correspondência entre o sistema e o mundo real. Bons sistemas usam a linguagem e conceitos que são familiares ao usuário, em vez de termos técnicos. Eles se baseiam em convenções do mundo real, tornando o digital mais intuitivo. Um aplicativo de leitura que se parece e se comporta como um livro físico elimina a curva de aprendizado. O segredo é construir uma ponte entre o mundo que o usuário já conhece e a interface digital que ele está explorando. E isso vale especificamente para mensagens. Sempre use linguagem humana, não de máquina. Aqui nós temos um exemplo do site da Amazon, onde ele começa com um cumprimento ao usuário. No caso, olá e o nome do usuário, no caso, Gabriel. Você pode perceber que tudo que está escrito na tela é de conhecimento do usuário. Não tem nada, nenhuma palavra técnica ou estranha. Tem contas e listas, devoluções e pedidos e o carrinho. Qualquer usuário que vá chegar a usar esse site vai saber bem o que deve fazer e o que corresponde a cada opção dessa. A terceira heurística se trata do controle e liberdade do usuário. E o que é isso? É o sistema oferecer uma saída de emergência para quem está usando ele. Os humanos eles cometem erros, e um bom sistema antecipa isso e fornece saídas de emergência, claramente marcadas para que o usuário não se sinta preso. A função desfazer é o exemplo mais clássico e poderoso disso. Da mesma forma, permitir que alguém reverta uma série de ações complexas com um único clique, como limpar filtros de busca, devolve o controle para o usuário. Ele precisa sentir que tem a liberdade de explorar sem medo de que um clique errado cause um desastre irreversível. Ele deve sentir conforto ao usar aquele sistema. Consistência e padrões. Essa é a quarta heurística. Consistência é o que constrói a intuição. Os usuários não deveriam ter que se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. Siga as convenções da plataforma e mantenha uma consistência interna. Se o ícone do perfil fica no canto direito na maioria dos aplicativos que as pessoas usam, colocá-lo em outro lugar no seu app só vai gerar confusão. A consistência gera previsibilidade e previsibilidade gera confiança ao usuário. Aqui temos exemplos de três sites de compra: Magalu, Mercado Livre e Amazon. Percebe-se que nos três o layout deles são muito parecidos. A barra de pesquisa normalmente fica no centro, a logo do site fica na esquerda e o conteúdo do site, a barra de navegação, fica embaixo. E normalmente a parte de login e o perfil do usuário fica na direita. E com isso, quem for tentar usar esses sites já vai ter uma ideia de onde fica cada elemento. Isso faz com que ele não fique perdido ao usá-los. Isso é uma estratégia, uma padronização para que facilite o uso do usuário. A quinta heurística fala sobre a prevenção de erros, que diz que prevenir é melhor do que remediar. Uma mensagem de erro clara é boa, mas um design cuidadoso que previne o erro em primeiro lugar é muito melhor.
Pense em como o sistema pode guiar o usuário para o caminho certo, validar informações em tempo real, limitar as escolhas a opções válidas ou desativar botões quando a ação não é possível. Isso são formas proativas de criar uma experiência mais fluida e à prova de falhas. Isso evita com que o usuário receba muitas mensagens de erro e acabe se frustrando ao usar o sistema. Então, guiar ele ou impedir que ele cometa os erros é muito mais favorável para o sistema. Um exemplo disso é a página de cadastro do Facebook, onde o usuário não consegue avançar no seu cadastro sem ter preenchido as informações corretamente. E o site não permite que ele selecione informações incorretas. Pode-se ver que ele opta muito por opções marcáveis, selecionáveis, do que caixas de texto. Isso previne que o usuário cometa erros de escrita. A sexta heurística fala sobre reconhecimento em vez de memorização. Facilite a memória do usuário. Nossa capacidade de reconhecer coisas é muito mais forte do que nossa capacidade de lembrá-las do zero. Minimize a carga de memória do usuário tornando objetos, ações e opções visíveis, em vez de forçar alguém a lembrar o nome exato de um produto. Você deve mostrar a ele uma lista de itens que ele já viu. Um exemplo disso é o autocompletar das buscas. Ele é perfeito, ele oferece opções reconhecíveis antes mesmo de você terminar de digitar. Aqui um exemplo no caso do Google, onde você tem um histórico já das coisas que você pesquisou e que também aparece, antes mesmo de você terminar de digitar, já aparece uma opção de autocompletar com base nas coisas que você pesquisou antes ou de sugestão mesmo da internet. Flexibilidade e eficiência de uso. Essa é a sétima heurística. Atenda a novatos e especialistas. Um bom sistema é eficiente para todos os níveis de experiência. Ele deve permitir que usuários novatos encontrem seu caminho de forma intuitiva, mas também oferecer aceleradores para os mais experientes. Atalhos, gestos e opções de personalização são formas de dar mais poder aos usuários frequentes, sem poluir a interface para quem já está apenas começando a explorar. Um exemplo disso é no Photoshop, onde apesar de ter as opções no layout do aplicativo, do software, ele também tem a opção de atalhos. Para quem já for um usuário mais experiente, ele não precisa fazer aquele caminho de clicar no botão na tela com o mouse. Ele pode simplesmente usar um atalho do teclado, como Ctrl Z, Shift, Ctrl Z. Isso vai facilitar muito o uso para quem já conhece aquele programa e não vai atrapalhar novos usuários quando estiver usando. Ele não vai ter aquilo na tela. Claro, aqui tem na sua lateral os comandos, mas como eles são apenas uma sugestão que estão na lateral dos botões, isso não vai atrapalhar o usuário a usar, um novato. Isso, ao contrário, um usuário que já vê a opção que ele quer fazer e ao lado um atalho, isso vai fazer com que ao usar cada vez mais esse programa, ele vai se adaptando e otimizando o seu uso. A oitava heurística fala sobre a estética e design minimalista. Cada informação extra em uma interface compete com a informação realmente relevante. Diálogos não devem conter de maneira alguma informações que não sejam essenciais. O minimalismo não é apenas sobre parecer bonito ou clean, é uma estratégia, na verdade, funcional. Ao remover o desnecessário, o que é verdadeiramente importante ganha destaque. A simplicidade ajuda o usuário a encontrar o que procura e a completar sua tarefa com menos esforço. Menos é mais. Um exemplo disso é aqui nesse site em azul, onde ele contém muitas informações. Até mesmo alguém que já conhece o site, ele entra aqui, ele não sabe exatamente sobre o que trata o site. Tem muitas informações, símbolos grandes, não está padronizado. Isso dificulta o uso do usuário, ele não sabe nem por onde pode começar. Por isso nós temos que diminuir o conteúdo que tem na tela para o essencial, para facilitar o uso do usuário. Ajude os usuários com os erros. Erros vão acontecer.
O importante é como o sistema lida com eles. Mensagens de erro devem ser expressas em linguagem clara, indicar precisamente o problema e, de forma construtiva, sugerir uma solução para ele. Não basta apenas dizer o que deu errado. Um bom sistema ajuda o usuário a consertar o erro. Ele oferece um atalho para a recuperação e transforma a frustração do usuário de um erro em um caminho claro para o sucesso. A 10ª heurística se trata sobre ajuda e documentação. Mesmo o sistema mais bem projetado pode exigir alguma ajuda. Essa ajuda deve ser fácil de pesquisar, focado na tarefa do usuário e apresentar passos concretos a serem seguidos, seja através de dicas contextuais que aparecem no momento certo, uma documentação bem organizada ou um tour inicial. A ajuda não deve ser um último recurso escondido, mas sim um suporte acessível e integrado à experiência. O usuário não deve ter que procurar com dificuldade onde está a ajuda para o site. O site mesmo deve dispor da opção de ajuda, de suporte, para o usuário não ter que ficar procurando. Aqui nós temos no exemplo desse site aqui na lateral, sobre viagens provavelmente, um assistente virtual, onde ele já começa com uma mensagem amigável para o usuário, no caso, olá, como eu posso te ajudar? Isso faz com que o usuário não se sinta perdido. E mesmo que ele se sinta, ele vai se sentir confortável e a procurar a ajuda, o suporte. Ele não vai ter problema para encontrar o suporte do site. Por exemplo, caso ele não tivesse isso, o usuário poderia não saber como utilizar aquele site ou ter alguma dúvida, e isso poderia fazer com que ele desistisse de usá-lo. Então é importante que o sistema, um programa, site, qualquer coisa, ele deve ter uma opção de ajuda e suporte visível, fácil de encontrar. Bom, e é isso. Essas foram as 10 heurísticas. Espero que vocês tenham entendido. E em caso de dúvidas, vocês podem ir na descrição e entrar em contato com nós que estamos criando esse projeto. Curta, comente e inscreva-se.